Adventures in Paradise, 1959 a 1962. O elenco, antes e agora. Já se passaram mais de 65 anos desde que Adventures in Paradise estreou pela primeira vez. E os atores que deram vida à série passaram por casamentos, escândalos, decepções e transformações que ninguém poderia prever. Um deles se tornou um escritor de culto e morreu de câncer, sozinho, no Havaí. Outra abriu mão de Hollywood e virou símbolo nacional de um país que a maioria das pessoas mal conseguiria localizar no mapa. E um terceiro sobreviveu ao aparato nazista, fugiu para a América e passou décadas enganando todo mundo ao redor, fingindo ser francês quando era alemão até a medula. Vocês sabiam que um dos protagonistas principais dessa série, no auge da carreira, recusou atuar ao lado de Marilyn Monroe e nunca se arrependeu nem por um único dia? Sabiam que uma das atrizes foi escolhida para representar seu país no Miss Universo, ganhou o prêmio de Miss Simpatia e voltou para casa em silêncio para protagonizar uma verdadeira revolução no ensino teatral? E sabiam que um dos membros do elenco carregava literalmente sangue de realeza havaiana nas veias e morreu jovem demais para deixar descendentes? Esta não é apenas a história de um grupo de atores de televisão, é a história de pessoas que viveram de forma tão inesperada e intensa quanto os personagens que interpretaram na tela. Deixem um comentário agora mesmo e nos contem de onde estão assistindo. E se ainda não assinaram o canal, cliquem nesse botão, porque o que vem a seguir é uma história que vocês não esperavam encontrar. Número 1. Weaver Levy no papel de Oliver Lee. Era o primeiro parceiro do capitão Adam Troy a bordo da escuna Chick-3, um assistente sino-americano cujo humor tranquilo e lealdade absoluta o tornaram indispensável desde os primeiros episódios. Oliver Lee surgiu em cena exatamente no momento em que a série precisava de uma âncora, uma pessoa calma e inteligente ao lado de um herói magnético. E foi Weaver Levy quem deu vida a esse personagem com uma precisão e um calor humano que não se esquecem. Em 2026, Weaver Levy já não está entre nós. Ele morreu em 8 de fevereiro de 2018, em Murrieta, Califórnia. Tinha 93 anos, uma vida longa e intensa, ainda que grande parte dela tenha transcorrido longe dos holofotes. Nasceu em 14 de janeiro de 1925, em Los Angeles. Quando a série estreou, em 1959, Levy tinha 34 anos. Seus pais, Charles Lee e Gladys Wong, deram aos filhos o sobrenome Levy, ao que tudo indica uma anglicização do sobrenome chinês do pai. O próprio Weaver costumava contar que a vida toda se deparou com olhares de espanto de caixas de banco quando ia descontar cheques. Simplesmente não conseguiam associar um rosto asiático a um sobrenome judeu. Levy pertencia a essa rara geração de atores sino-americanos que começaram a trabalhar em Hollywood nos anos 1940, uma época em que os papéis disponíveis para intérpretes asiáticos eram limitados por estereótipos e preconceitos. Seu primeiro papel cinematográfico de destaque foi em Japanese War Bride, 1952, e a partir daí acumulou 3 décadas de trabalho televisivo, papéis pequenos, mas marcantes, nos gêneros mais variados. Paralelamente à carreira de ator, era dono de uma loja de eletrônicos em North Hollywood, algo que genuinamente amava e que servia de rede de segurança caso os papéis escasseassem. Seu papel de Oliver Lee em Adventures in Paradise tinha um valor histórico real. Um ator sino-americano em um personagem recorrente e plenamente desenvolvido. Não um criado, não um vilão, mas um parceiro em pé de igualdade com o protagonista. Em 1959, isso era verdadeiramente incomum. Após o fim da série, continuou trabalhando em participações em The Man from UNCLE, Voyage to the Bottom of the Sea e Here Come the Brides, mantendo-se ativo até o fim dos anos 1970. Oliver Lee encarava o mundo com calma e dignidade. Weaver Levy viveu da mesma forma, sem escândalos, sem manchetes, simplesmente fazendo seu trabalho. Partiu aos 93 anos e a maioria das pessoas nem percebeu. Mas quem se lembra de Adventures in Paradise sabe, sem Weaver Levy, o começo da série teria sido muito diferente.
Número 2. Guy Stockwell, no papel de Chris Parker. Quando Clay Baker deixou o TIC-3, seu lugar foi ocupado por Chris Parker, um novo primeiro oficial, interpretado por um ator com Hollywood literalmente no sangue. Guy Stockwell chegou na reta final da série, trazendo energia jovem e uma certa ambiguidade ao personagem. Chris era um pouco mais abrupto que seu antecessor, e essa tensão o tornava interessante. Em 2026, Guy Stockwell já se foi há anos. Faleceu em 6 de fevereiro de 2002 em Prescott, Arizona, de complicações causadas pela diabetes. Tinha 68 anos. Nasceu em 16 de novembro de 1933 em Nova York. Quando conseguiu o papel de Chris Parker em 1961, tinha 27 anos. Jovem, faminto de sucesso, com Hollywood literalmente nas veias. Seu pai era Harry Stockwell, o célebre cantor e ator de Broadway que emprestou a voz ao príncipe na versão original da Disney de Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. Seu irmão mais novo era o lendário Dean Stockwell, protagonista de Quantum Leap e do clássico de David Lynch, Veludo Azul. Era uma família feita para o espetáculo, e Guy cresceu respirando esse ambiente desde criança. Começou no teatro antes de migrar para a televisão, e Adventures in Paradise foi seu primeiro papel televisivo recorrente. Após o fim da série, assinou contrato com a Universal Studios e participou de produções cinematográficas de peso. The Warlord, 1965, com Charlton Heston, Bull Gesto, 1966, e Tobruk, 1967. Uma carreira de estrela parecia inevitável, mas o contrato com a Universal terminou em 1968 e Guy voltou para a televisão, com participações em Bonanza, Columbo, Magnum P, Expressive e Quantum Leap. Nos últimos anos, a diabetes foi corroendo sua saúde pouco a pouco. 3 casamentos, 3 divórcios, 3 filhos, Carrie, Doug e Victoria. Seu irmão mais novo, Dean, com quem tinha uma história familiar complicada, o sobreviveu quase 20 anos e morreu em novembro de 2021. Guy foi o primeiro a partir, em 2002, num hospital no Arizona. Chris Parker era um homem que não sabia parar. Guy Stockwell era exatamente isso, até o fim. Número 3. George Tobias, no papel de Trader Penrose. De todos os personagens de Adventures in Paradise, Trader Penrose ocupava um lugar especial. Um vigarista, um comerciante, alguém com um passado obscuro e um coração inesperadamente generoso. George Tobias o interpretou ao longo de vários episódios durante a série, e toda vez que aparecia, o público sabia que haveria uma virada. Em 2026, George Tobias já se foi há décadas. Faleceu em 27 de fevereiro de 1980, em Los Angeles, de câncer de bexiga. Tinha 78 anos. Se tivesse chegado a 2026, teria 124 anos. Nasceu em 14 de julho de 1901, em Nova York, em uma família judaica. Quando Trader Penrose apareceu pela primeira vez na tela em 1959, Tobias já tinha 58 anos, um veterano de Hollywood, com décadas de trabalho nas costas. Seus pais tinham ligação com o teatro Yiddish, a vibrante tradição teatral em língua Yiddish, que floresceu nas comunidades de imigrantes judeus em Nova York. Mas George escolheu outro caminho, a Broadway, e depois Hollywood. Em 1939, assinou com a Warner Brothers e nas 2 décadas seguintes, trabalhou em grandes produções ao lado de James Cagney, Yankee Doodle Dandy, 1942, e Gary Cooper, Sergeant York, 1941. Aquele rosto redondo, simpático, com um lampejo de malícia, fez parte da era de ouro de Hollywood, mas seu maior reconhecimento televisivo veio com outro papel, Abner Kravitz, o vizinho perpetuamente desconfiado em Bewitched, 1964 a 1971, série conhecida no Brasil como A Feiticeira, enlouquecido pela esposa Gladys com suas histórias sobre a bruxa da vizinhança, Samantha.
Esse papel se tornou um ícone da comédia televisiva americana. Em sua vida pessoal, George Tobias permaneceu solteiro até o fim. Por quase 40 anos, manteve uma relação intermitente com a atriz Millicent Patrick. Nunca formalizada, nunca simples, nunca deu esse passo. Chegou à profissão sozinho e foi embora da mesma forma. Trader Penrose sabia negociar e sobreviver. George Tobias soube fazer o mesmo, até o último dia de sua longa vida. Número 4. Linda Lawson no papel de Renee. Era um mistério desde o primeiro quadro. Renee era uma mulher sem passado claro, que aparecia e desaparecia nos portos do Pacífico com uma ambiguidade que a tornava ao mesmo tempo desejável e perigosa. Linda Lawson interpretou esse personagem em 6 episódios com uma precisão que os espectadores ainda se lembram. Quando a série estreou em 1959, ela tinha 23 anos. Em 2026, Linda Lawson já não está entre nós. Faleceu em 18 de maio de 2022, em Woodland Hills, Los Angeles. Tinha 86 anos. Seu nome verdadeiro era Linda Gloria Spaziani. Nasceu em 14 de janeiro de 1936, em Ann Arbor, no estado de Michigan, filha de imigrantes italianos, Maria e Eduardo Spaziani. Quando tinha 5 anos, a família se mudou para Fontana, Califórnia. Ao terminar o ensino médio, foi coroada Miss Fontana 1953. E esse título abriu as portas de Las Vegas, onde começou a se apresentar como cantora. Foi em Las Vegas que a descobriram. Morena, com uma expressividade singular no rosto e uma voz grave, encontrou seu espaço rapidamente na televisão do final dos anos 1950. Por conselho da célebre colunista de Hollywood, Luella Parsons, trocou o sobrenome por Lawson, e foi com esse nome que entrou para a história do cinema. Estrelou o filme de terror Night Tide, 1961, ao lado de Dennis Hopper, que os críticos elegeram o melhor filme americano do ano no Festival de Cinema de Spoleto, na Itália. Seu papel, uma figura enigmática entre dois mundos, continua sendo considerado seu melhor trabalho. Em 1961, casou-se com o produtor cinematográfico John Foreman. Tiveram 2 filhas, ambas dedicadas ao entretenimento. Uma delas, Amanda Foreman, tornou-se mais tarde uma reconhecida historiadora e autora do best-seller internacional Georgiana, Duchess of Devonshire. Linda sobreviveu 30 anos ao marido e morreu em 2022. Renee era uma mulher que ninguém compreendia por completo. Linda Lawson viveu uma vida que ninguém contou por inteiro e que acabou sendo muito mais interessante do que qualquer papel que ela já havia interpretado. Número 5. Henry Slate, no papel de Bulldog Lovey. Se havia um personagem em Adventures in Paradise, sem o qual as cidades portuárias da série perdiam sua alma, esse personagem era Bulldog Lovey. Corpulento, barulhento, esperto, dono de um bar portuário que sabia tudo de todo mundo e ainda assim conseguia ser simpático. Henry Slate o interpretou na primeira temporada com um prazer tão evidente que o personagem virou símbolo da vida despreocupada nos trópicos. Em 2026, Henry Slate já foi há muito tempo. Faleceu em 11 de agosto de 1996, em Los Angeles. Tinha 86 anos. Foi cremado conforme seu desejo. Nasceu em 15 de julho de 1910, no Brooklyn, Nova York, com o nome de Henry Sonken. Quando apareceu pela primeira vez como Bulldog Lovey em 1959, estava perto dos 50 anos, e toda essa experiência de vida foi direto para o personagem. Com os irmãos Jack e Sid, formou o trio cômico e musical The Slate Brothers, que estreou na Broadway em 1930, no espetáculo Ballyhoo of 1930. Nos anos 1930 e 1940, o trio percorreu clubes, casas de variedades e pequenos papéis em Hollywood. Seu estilo, coreografia excêntrica, comédia física, timing afiado, era produto puro da era do vaudeville. Quando o trio se desfez em meados dos anos 1950, Henry seguiu carreira solo, papéis em Rock Around the Clock,
1956, e Miss Sadie Thompson, 1953, com Rita Hayworth, o consolidaram como um ator coadjuvante confiável. Bulldog Lovey foi sua maior conquista televisiva, o único papel pelo qual o grande público o recorda. Após Adventures in Paradise, Henry continuou aparecendo em programas de televisão até meados dos anos 1980. De sua vida pessoal, sabe-se pouco. Ele a manteve deliberadamente privada. Sabe-se apenas que teve um filho. Bulldog Lovey sabia tudo sobre as pessoas que entravam no seu bar. Henry Slate, ao que parece, preferia que as pessoas soubessem o mínimo possível sobre ele. Número 6. Marcel Hilaire, no papel do inspetor Bouchard. A biografia dele soa como um roteiro de thriller já finalizado. E é absolutamente real, sem um único detalhe inventado. Marcel Hilaire, mestre do personagem francês, dos modos elegantes e da ironia suave, não era francês em absolutamente nada. Era alemão, um judeu de colônia, um homem que sobreviveu à Alemanha nazista, fugindo da morte sob nomes emprestados, e que no final construiu uma identidade alternativa tão convincente que o próprio Hollywood jamais deixou de acreditar nela. Em 2026, Marcel Hilaire já se foi há décadas. Faleceu em 1º de janeiro de 1988, em Los Angeles, de complicações pós-cirúrgicas. Tinha 79 anos. Nasceu em 23 de abril de 1908, em Colônia, Alemanha. Quando o inspetor Bouchard apareceu pela primeira vez na tela em Adventures in Paradise, em 1961, Hilaire já tinha 53 anos. E cada um desses anos era um romance inteiro. Seu nome verdadeiro era Erwin Ottmar Hiller. Seu avô paterno, Ferdinand Hiller, foi um destacado maestro e compositor que conheceu pessoalmente Beethoven, Chopin, Liszt e Wagner. E segundo a tradição familiar, foi ele quem, em 27 de março de 1827, cortou uma mecha de cabelo do corpo de Beethoven horas após sua morte. Essa relíquia virou um segredo de família. Quando os nazistas chegaram ao poder, o jovem Erwin Hiller primeiro se escondeu sob o nome de Harry Förster, percorrendo a Alemanha com companhias de teatro itinerantes. Depois, num gesto que desafia qualquer lógica, entrou com seu próprio nome na burocracia da organização Todt, o aparato nazista de construção com mão de obra forçada. Foi preso, escapou por muito pouco do fuzilamento e fugiu para a América. Já nos Estados Unidos, mudou de nome mais uma vez. Desta vez, escolheu um nome francês. Tornou-se Marcel Hilaire. Construiu um personagem como a quintessência de todos os franceses. Palavras dele mesmo. Percorreu universidades americanas com um espetáculo solo chamado The Smile of France. Os jornalistas acreditavam em tudo. Hollywood oferecia papéis de inspetores franceses, estelionatários, maître de restaurant. E ele os interpretou todos com a precisão que só tem quem passou a vida aprendendo a sobreviver sendo outra pessoa. O inspetor Bouchard representava a lei e a ordem nas águas do Pacífico. Marcel Hilaire, na vida real, já havia enganado a própria morte. Número 7. Philip Ahn, nos papéis de Sr. Chi, Ling e o Reverendo Yan. Philip Ahn apareceu em Adventures in Paradise em vários episódios, cada vez com um nome diferente, mas sempre com a mesma dignidade inconfundível. Ling, Sr. Chi, Reverendo Yan eram personagens diferentes, mas um mesmo rosto, o de Philip Ahn, o primeiro ator coreano-americano na história do cinema de Hollywood. Em 2026, Philip Ahn está morto há quase 50 anos. Faleceu em 28 de fevereiro de 1978, em Los Angeles, de pneumonia desenvolvida após uma cirurgia motivada por suspeita de câncer de pulmão. Tinha 72 anos. Póstumamente, em 1984, tornou-se o primeiro ator coreano-americano a receber uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Nasceu em 29 de março de 1905, no bairro de Highland Park, em Los Angeles. Quando aparecia em Adventures in Paradise, no início dos anos 1960,
já tinha mais de 55 anos, e cada aparição carregava o peso de um homem com uma história importante às costas. Seu pai era An Chang-ho, um dos líderes mais respeitados do movimento de independência coreano, ativista e educador cujo nome qualquer estudante da Coreia conhece. Sua irmã, Susan An Curry, foi a primeira mulher asiático-americana a servir na Marinha dos Estados Unidos, alcançando o posto de oficial. Era, por qualquer critério, uma família historicamente significativa. An começou a atuar em 1935 e nas 4 décadas seguintes interpretou mais de 180 papéis. Sua presença, serena, inteligente, com uma dignidade inabalável, o tornava ideal para uma ampla variedade de personagens asiáticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, recebia ameaças de morte com regularidade. Os americanos o confundiam com japonês. Uma amarga ironia para alguém cuja família havia dedicado a vida a combater a ocupação japonesa da Coreia. Seu papel mais famoso foi o de Mestre Kan, na série Kung Fu, 1972 a 1975, ao lado de David Carradine. Aos 67 anos, interpretava um sábio ancião com uma força interior tão genuína que jovens americanos aprenderam mais filosofia oriental a partir de seus monólogos do que em qualquer livro. Philip Ann nunca se casou. Dedicou-se inteiramente à carreira e à comunidade. Seus papéis em Adventures in Paradise eram pequenos. Philip Ann, como pessoa, era tudo menos pequeno. Número 8. Pippa Scott, no papel de Amanda Dawson e outros Hollywood, a recorda principalmente por outros trabalhos. Mas no universo de Adventures in Paradise, Pippa Scott apareceu 4 vezes, cada vez como um personagem diferente. E cada vez trouxe algo específico ao episódio. Uma combinação de refinamento e força interior que definia toda uma geração de atrizes. Em 2026, Pippa Scott nos deixou há pouco tempo. Faleceu em 22 de maio de 2025, em Santa Mônica, Califórnia. Tinha 90 anos. Até o final, permaneceu ativa, lúcida e plenamente presente na própria vida. Nasceu em 10 de novembro de 1934, em Los Angeles. Quando apareceu pela primeira vez em Adventures in Paradise, em 1959, tinha 25 anos. Jovem, culta, com a postura de quem se formou no Radcliffe College, uma das instituições acadêmicas mais prestigiosas dos Estados Unidos. Seu pai era Alan Scott, o roteirista por trás de vários musicais estrelados por Fred Astaire e Ginger Rogers. Seu tio, Adrian Scott, acabou na lista negra de Hollywood durante a era do macartismo, um fato que Pippa nunca ocultou e sempre considerou parte da memória histórica de sua família. Ela se formou no Radcliffe College e na Royal Academy of Dramatic Art de Londres, uma combinação incomum para qualquer atriz americana daquela época. Seu primeiro papel cinematográfico relevante foi o de Lucy em The Searchers, 1956, de John Ford, um dos maiores westerns da história do cinema. Em 1958, brilhou em Anti-Mame ao lado de Rosalind Russell. Sua carreira televisiva foi extensa. The Twilight Zone, Perry Mason, The Dick Van Dyke Show, The Mary Tyler Moore Show, Columbo. Em 1964, se casou com o produtor Lee Rich, que mais tarde cofundou a Lorimar Productions, a empresa por trás de séries como The Waltons, Dallas e Knots Landing. O casamento terminou em 1983, mas se reconciliaram depois e permaneceram juntos até a morte de Lee Rich em 2012. Nos anos 1970, Pippa Scott foi ativa defensora do meio ambiente. Sua filha Miranda Tolman anunciou seu falecimento. Amanda Dawson em Adventures in Paradise era uma mulher com história. Pippa Scott viveu 90 anos, cada um deles uma história por si só. Número 9, Simon Oakland, no papel de John Briggs, e outros Simon Oakland, apareceu em Adventures in Paradise 4 vezes, invariavelmente no papel de alguém em quem não se podia confiar. Seus personagens, Briggs, McGraw, Martin Quirk, Red Mulligan, eram a encarnação dos tipos desagradáveis que se encontram em qualquer porto tropical.
operadores desonestos, informantes de dois pesos, gente com esquemas escusos na cabeça. Simon Oakland os interpretou com uma convicção perturbadora, porque sabia exatamente o que fazia. Em 2026, Simon Oakland já se foi há décadas. Faleceu em 29 de agosto de 1983, em Palm Desert, Califórnia, de câncer. Tinha 63 anos. Nasceu em 28 de agosto de 1920, em Nova York. Quando apareceu em Adventures in Paradise, em 1959 e 1960, Oakland tinha cerca de 39 anos e já possuía aquele carisma pesado e intimidante que tornava seus personagens genuinamente perigosos. Seu caminho inicial nada tinha a ver com Hollywood. Era um músico sério, violinista que tocava em orquestras de jazz. Uma carreira musical parecia ser seu destino, mas em algum momento trocou o arco pelos estudos de atuação e descobriu que sua estatura robusta e seu olhar intenso abriam portas completamente diferentes. Nos anos 1950, já aparecia em filmes noir e na televisão. Seu papel mais famoso no cinema foi o do Dr. Fred Richmond em Psicose, 1960, de Alfred Hitchcock. Oakland pronuncia o monólogo final, que explica a psicologia de Norman Bates. Poucos atores podem dizer que encerraram um dos maiores filmes da história. Simon Oakland podia. Após Psicose, sua carreira televisiva disparou. The Night Stalker, 1972, e Kolchak. The Night Stalker, 1974 a 1975, séries de terror de culto, nas quais interpretou o editor Tony Vincenzo, o chefe cético e irascível de um repórter investigador especializado no sobrenatural. Casou-se 2 vezes e teve filhos. O câncer o levou em 1983, quando ainda tinha anos pela frente. John Briggs, em Adventures in Paradise, era um homem sem princípios. Simon Oakland foi um dos atores coadjuvantes com mais princípios de sua geração. Número 10. Nobu McCarthy, em vários papéis femininos asiáticos. Nobu McCarthy apareceu em Adventures in Paradise em vários episódios, interpretando mulheres de origem asiática. Reservadas, contidas, portadoras da beleza e do mistério que os criadores da série associavam ao mundo do Pacífico. Foi uma das poucas atrizes japonesas americanas de sua geração que conseguia aparecer regularmente em telas americanas em papéis que iam além do estereótipo. Em 2026, Nobu McCarthy já não está entre nós. Faleceu em 6 de abril de 2002, em Osaka, Japão, de infarto. Tinha 67 anos. Seu nome verdadeiro era Noeko McCarthy. Nasceu em 13 de novembro de 1934, em Otaru, Hokkaido, Japão. Quando apareceu em Adventures in Paradise, no início dos anos 1960, tinha entre 25 e 27 anos. Após a Segunda Guerra Mundial, emigrou para os Estados Unidos com o marido, um militar americano de sobrenome McCarthy, e iniciou sua carreira artística em Hollywood no final dos anos 1950. Sua presença e graça natural chamaram a atenção dos produtores imediatamente. Seu papel cinematográfico mais reconhecido foi o de Mickey em The Geisha Boy, 1958, ao lado de Jerry Lewis, uma história ambientada em tempos de guerra, na qual atuou com uma sutileza notável. Apareceu em inúmeras séries televisivas da época, Hawaiian Eye, Mr. Lucky, Bonanza, entre outras. Mais tarde, já nos anos 1980, Nobu McCarthy voltou ao Japão e continuou uma carreira teatral que lhe rendeu amplo reconhecimento naquele país. Foi também diretora artística do Teatro Japonês Americano de Los Angeles, ajudando jovens atores asiático-americanos a encontrar seu espaço na indústria. Sua morte repentina em Osaka, em 2002, abalou as 2 culturas às quais havia pertencido. Suas personagens em Adventures in Paradise eram mulheres entre 2 mundos. Nobu McCarthy, ela mesma, foi exatamente isso, e entregou tudo a ambos. Número 11, Joanna Barnes, em vários papéis.
Joanna Barnes circulava por Adventures in Paradise com a elegância que sempre foi sua marca registrada. Seus personagens, inteligentes, levemente irônicos, um pouco distantes, sempre perigosamente atraentes, encaixavam perfeitamente na atmosfera exótica do Pacífico proposta pela série. Hollywood a conhecia como uma das atrizes mais cultas de sua geração. Em 2026, Joanna Barnes ainda está viva. Tem 91 anos. Nasceu em 15 de novembro de 1934, em Boston, no estado de Massachusetts. Quando aparecia em Adventures in Paradise no início dos anos 1960, tinha entre 26 e 27 anos. Jovem, inteligente, com diploma de uma das instituições de ensino mais conceituadas do país. Formou-se no Smith College, uma das grandes faculdades femininas de artes liberais da Nova Inglaterra. E isso lhe dava uma vantagem rara na profissão. Podia conversar com diretores de igual para igual, não apenas como atriz, mas como pessoa com sólida formação intelectual. Seu papel mais conhecido no cinema foi o de Vicki Robinson em Apanha Se Puderes, título original The Parent Trap, 1961, com Hayley Mills e Maureen O'Hara. Uma comédia familiar da Disney que se tornou um dos filmes mais amados nos Estados Unidos naquela década. Joanna interpretava a rival da mãe, uma mulher de olho no coração e no dinheiro do pai. O papel era coadjuvante, mas o público nunca a esqueceu. Também escreveu vários romances, mais uma prova de suas ambições além da atuação. Um de seus livros, Silverwood, 1985, recebeu boas críticas. Joanna Barnes sempre foi mais do que uma só profissão. Em Adventures in Paradise, aparecia como enfeite. Na vida real, era uma personalidade completa. Número 12. George Macready em vários papéis. George Macready não aparecia em Adventures in Paradise em papéis de destaque, mas os episódios em que participava tinham uma textura diferenciada. Seus personagens tendiam a ser de origem britânica ou europeia, sempre com um toque de mistério ou ameaça, e se encaixavam perfeitamente em sua aparência inconfundível. Alto, magro, com a cicatriz marcante na bochecha que ele ganhou em um acidente real. Em 2026, George Macready já se foi há mais de meio século. Faleceu em 2 de julho de 1973, em Los Angeles, da doença de Parkinson. Tinha 73 anos. Nasceu em 29 de agosto de 1899, em Providence, Rhode Island. Quando apareceu em Adventures in Paradise, na virada dos anos 1950 para os 1960, Macready já passava dos 60, e cada aparição carregava o peso acumulado de décadas de ofício. Seu caminho até Hollywood foi longo. Primeiro o teatro, produções na Broadway nos anos 1920 e 1930. Estreou no cinema em 1942 e encontrou seu lugar de imediato. Vilões, antagonistas, personagens com sombras no passado. Seu papel mais icônico foi o de Balin Moonson em Gilda, 1946, ao lado de Rita Hayworth, um misterioso dono de cassino e chefe de um cartel criminoso, um dos vilões mais memoráveis do cinema clássico de Hollywood. A voz, a postura, o olhar, tudo nele comunicava perigo. Nas décadas seguintes, apareceu nas mais diversas produções, incluindo vários episódios de The Twilight Zone, onde sua presença gerava um medo de dimensão quase metafísica. Em Adventures in Paradise, seus personagens acrescentavam à série uma escuridão de raiz europeia que contrastava com a despreocupação do Pacífico. A doença de Parkinson o alcançou nos últimos anos, de forma progressiva e cruel, roubando exatamente o que constituía sua força, o controle sobre o corpo e a voz. Morreu em 1973, antes que uma nova geração de espectadores descobrisse Gilda e compreendesse sua real grandeza. Seus personagens em Adventures in Paradise eram homens com agendas ocultas. George Macready, na vida real, era um homem com uma grandeza oculta. Número 13. Gardner McKay, no papel do capitão Adam Troy. O deixamos por último, deliberadamente, porque em Adventures in Paradise ninguém importou mais do que o capitão Adam Troy.
E porque a história de Gardner Mackay é uma das mais estranhas, mais belas e mais comoventes de toda a televisão americana. Em 2026, Gardner Mackay já se foi há muito tempo. Morreu em 21 de novembro de 2001, em Honolulu, Havaí, de câncer de próstata. Tinha 69 anos. Morreu nas mesmas ilhas em que seu personagem um dia navegou sob o sol tropical. Mas, entre aquele Adam Troy e o verdadeiro Gardner Mackay, há um abismo de várias décadas e várias vidas. Nasceu em 10 de junho de 1932, em Nova York, com o nome de George Cadogan Gardner Mackay. Seu ancestral pela linha paterna era Donald Mackay, o lendário construtor de veleiros clippers do século XIX, cujas embarcações estabeleciam recordes de velocidade nas travessias do Atlântico. O mar corria em suas veias, no sentido literal. Estudou belas artes na Universidade Cornell, mas abandonou no segundo ano quando o pai morreu. Trabalhou 6 meses em uma agência de publicidade, odiou cada minuto e pediu demissão. Aos 20 anos, tornou-se escultor, e uma de suas obras acabou no Museu de Arte Moderna de Nova York. Foi descoberto em uma cafeteria pelo produtor Dominick Dunne, em 1957. Mackay estava lendo poesia. Dunne pôs o cartão sobre a mesa e disse: "Se a televisão lhe interessa, me ligue." É assim que as lendas começam. Gardner competiu com outros 9 candidatos pelo papel e o ganhou por 2 razões: uma presença extraordinária e a capacidade real de comandar um veleiro. Havia cruzado o Atlântico de barco 8 vezes. Não era encenação. Adventures in Paradise estreou em outubro de 1959. Quando Gardner Mackay era um jovem de 27 anos, com maçãs do rosto marcadas e o olhar de quem se sente grande demais para qualquer sala. O programa o tornou estrela da noite para o dia. A revista Life o chamou de o homem mais bonito da televisão americana. Cartas de fãs chegavam aos centenas de milhares. Em determinado momento, ofereceram-lhe o papel ao lado de Marilyn Monroe em Something's Got to Give. E ele recusou, porque queria escrever Marilyn Monroe. Ele disse não para Marilyn Monroe. Quando a série terminou em 1962, Gardner Mackay desapareceu. Não em sentido figurado, literalmente desapareceu. Explorou a Amazônia, percorreu o Egito a camelo, se embarcou como marinheiro em iates no Caribe. Passou 18 meses no Egito e na Líbia. Hollywood ligava, ele não atendia. Em 1980, conheceu Madeleine Madigan, pintora, a mulher que finalmente lhe deu chão firme sob os pés. Casaram-se, 2 filhos. Gardner começou a escrever romances, peças de teatro, contos. Tornou-se crítico teatral do Los Angeles Herald Examiner. Sua peça Toyah foi encenada em Londres. Em 1995, passou a escrever uma coluna semanal. Os críticos o respeitavam como escritor. Não como ex-estrela de televisão, mas como escritor, pura e simplesmente. Em 2001, o câncer de próstata foi descoberto tarde demais. Morreu em novembro, em Honolulu, cercado de mulher e filhos. O capitão Adam Troy navegou o Pacífico em busca de aventuras sem fim. Gardner Mackay viveu uma vida muito mais rica do que qualquer aventura que seus roteiristas pudessem ter inventado. Abriu mão de Hollywood, escolheu a si mesmo. E isso valeu tudo. 3 dessas pessoas morreram jovens ou no auge da vida. 2 sobreviveram a guerras de verdade. Guerras que mataram os que estavam ao redor. Uma se tornou patrimônio cultural de um país que a maioria dos espectadores de Adventures in Paradise mal conhece. Um recusou Marilyn Monroe pelos livros e os escreveu. Um vinha de uma linhagem de realeza havaiana e morreu sem deixar descendentes. Um carregava um sobrenome com 5 hífens. Sobreviveu a 2 dos grandes males da história, o nazismo e o racismo de Hollywood. E morreu aos 93 anos, em uma pequena cidade tranquila da Califórnia. Adventures in Paradise contava da história de pessoas que partiam para o mar aberto em busca de algo maior. Todos que fizeram essa série buscavam exatamente o mesmo em suas vidas reais. Alguns encontraram, outros não, mas nenhum ficou parado. Já se passaram mais de 65 anos. A maioria deles já não está mais aqui, mas suas histórias estão mais vivas do que nunca. Deixem um comentário agora mesmo.
Qual desses atores mais surpreendeu vocês? Cuja história tocou de um jeito que não esperavam? E se ainda não assinaram o canal, façam isso, porque vem muitas mais histórias como essa sobre pessoas que todo mundo achava que conhecia e quase ninguém conhecia de verdade.